Graças a Deus, professora. Vamos iniciar a gravação. Hoje uma aluna me perguntou assim, Fernanda, você vai dar da parte específica, né? Recursos de materiais, aquela parte toda, né? Aí o que eu falei para ela foi o seguinte, eu não domino esse assunto, mas eu vou fazer com vocês aquilo que você, em tese, faria sozinho. Nós vamos pegar o PDF e eu vou te orientar e vou ler junto com você o PDF. Resolver os exercícios, entendeu? Eu não vou te explicar. Eu vou te ajudar. É como se eu estivesse te colocando no colo, entendeu? A gente vai pegar o material, vai fazer a leitura juntos e vai aprendendo juntos. Quem quiser participar, obviamente, né? Dessa forma de aprendizagem. Tá? Beleza? Beleza, professor. Eu vou querer participar com certeza. Muito importante, né? Aí a gente vai pegando junto e vai desenvolvendo os assuntos. Vamos lá. Boa noite. Hoje, dia 25 de maio, nossa meta número 3. Eu espero de coração que você esteja gostando da nossa metodologia, que você não esteja se sentindo tão sobrecarregado, mesmo porque as metas elas estão sendo desenvolvidas tanto pela parte da tarde quanto pela parte da noite, né? Se você não conseguiu vencer a meta durante o dia, a professora está aqui à noite para te ajudar a vencer. Esse é o objetivo do programa. Eu sentia e ainda sinto muita dificuldade nesses programas de coach que eles passam as metas e, tipo assim, o aluno fica abandonado, né? Então, a ideia, na verdade, é te direcionar, colocar você organizadamente para realizar as atividades voltadas para o seu conteúdo programático e poder te ajudar, né? Então, quem não conseguiu vencer a meta durante o dia, nós vamos vencer agora. E quem venceu vai realizar um processo de repetição de informações aqui com a prof, tá bom? Você vai pegar o teu material de ética e legislação, que eu já lhe passei. Esse material vai ser nosso melhor amigo daqui até um dia da prova. E nós vamos analisar hoje o decreto 1171 de 94. Professor, esse decreto ele está lá no nosso edital. Olha aqui, ética e legislação, ética no setor público, e ele pede o decreto 1171 de 94. Você vai pegar o seu edital facilitado e vai escrever: sim, estou trabalhando esse assunto. E vamos iniciar, então, a aula de hoje. Gente, a parte de ética, ele vai te pedir 4 legislações. O decreto 1171, que é o Código de Ética do Servidor Público Federal. Eu, na verdade, não sei porque ele te pediu se o seu concurso é na esfera estadual. Mas, como nós não temos um código de ética do estado do Pará, então eu acho que foi justamente por isso que ele pediu essa lei, tá? Vamos lá. O decreto 1171, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A lei de improbidade administrativa, nós já vamos iniciá-la na semana que vem. A lei 9784 de 99 e a lei 13140. Hoje, o objetivo é trabalhar o decreto 1171. Fernanda, toda vez que eu tiver, eu vou te ensinar a estudar a lei seca. Uma lei para estudar, prestem bastante atenção. A prioridade é leitura da lei seca. As questões de prova, em sua maioria, 90%, vai tirar da letra fria da lei, Ctrl+C, Ctrl+V, as informações que elas irão lhe questionar. Você, primeiramente, quando inicia o processo de estudo de uma lei, você deve se perguntar: para que o legislador editou essa lei? Essa lei veio estabelecer o Código de Ética Profissional do servidor público civil do Poder Executivo na esfera federal. Fernanda, o que é um código de ética? É um código de conduta. Aquilo que uma determinada classe profissional considera como aceitável.
O decreto 1171 vem dizer, pessoal, o que pode e o que não pode em termos éticos, morais. E aqui ele vai descrever algumas regras e alguns princípios que deverão orientar você no exercício da sua função. Aqui, prestem bastante atenção. Você vai ter que entender que esse código ele é voltado, em regra, para o servidor público civil do Poder Executivo Federal. Mas, Fernanda, e eu sou da esfera estadual, vou ter que obedecer também? Foi aquilo que eu falei anteriormente. Quando nós não temos um código de ética do Estado, a gente utiliza o da esfera federal. Olha o que diz o artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal, seja na administração direta ou indireta, deverão implantar em 60 dias as providências necessárias à plena vigência desse código, inclusive instituindo uma comissão de ética. Todo órgão, não importa se é da administração federal ou estadual, tem que ter uma comissão de ética para analisar procedimentos que, em tese, violem o Código de Ética dos Servidores. Essa comissão de ética, necessariamente, questão linda para cair na sua prova. Toda a comissão de ética, ela é integrada por 3 servidores. Se for, né, da esfera da administração direta, em que eu esteja lidando com uma pessoa jurídica de direito público, ou 3 empregados, se for uma pessoa jurídica de direito privado. Titulares de cargo efetivo ou de emprego efetivo. Olha o que eu falei para você agora. Guarda isso aqui. Todo órgão de natureza administrativa, seja da administração direta, seja da administração indireta, vai ter que instituir uma comissão de ética. E a comissão de ética é necessariamente integrada, questão de prova, por 3 servidores. Guardem essa informação aqui. Ou por 3 empregados que tenham feito concurso público. Parágrafo único diz: a constituição da comissão de ética vai ser comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação do respectivo membro titular e do membro suplente. Vamos lá. Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, olha aqui, não é do servidor militar, do Poder Executivo na esfera federal. Nós temos algumas regras. O bacana do Código de Ética, pessoal, é que ele é totalmente autoexplicativo. O que eu vou pedir para você? Enquanto eu leio desse lado aqui, você vai fazer um esforço de ler em voz alta do outro lado. Quando você lê em voz alta, principalmente, gente, você vai internalizando as informações. Inciso 1. A dignidade, o decoro, o zelo, olha aqui, a eficácia e a consciência dos princípios morais te chamam a atenção. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, questão de prova ou fora dele. Não importa se você está ou não no exercício do cargo. No momento em que você assina seu termo de posse, você é servidor 24 horas. Ah, Fernanda, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não. Você exerce uma função pública, você é exemplo para a sociedade. Questão de prova. Você deve observar as regras deste Código de Conduta, tanto no exercício da função, quanto fora dele. Inciso 1, vou ler de novo. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Por quê, Fernanda? Porque ele vai refletir o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público. O servidor público não poderá jamais desprezar um elemento ético de sua conduta.
Assim, não terá que decidir somente entre o que é legal ou o que é ilegal. Não vai ter que decidir somente o que é justo e injusto, o que é conveniente ou inconveniente, o que é oportuno ou inoportuno, mas principalmente valores éticos, olhem aqui, o que é honesto ou desonesto, consoante as regras previstas no artigo 37, parágrafo 4º. Sabe o que diz o artigo 37, parágrafo 4º? Ele vai dizer assim: os atos de improbidade importarão na perda da função, no ressarcimento ao erário, na indisponibilidade dos bens, nos termos de uma lei própria. Ou seja, o servidor público ele vai ser responsabilizado na esfera civil por atos ímprobos, ou seja, por atos que violem a ética, a honestidade, a boa-fé. Vou ler de novo o inciso 2, eu espero que você esteja lendo em voz alta do outro lado. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o que é legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que trata das regras de improbidade administrativa. Inciso 3º. A moralidade da administração, o que é moralidade? É respeito à coisa pública. A moralidade, ela não se limita a distinguir o que é o bem e o que é o mal. A moralidade deve ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre legalidade e essa finalidade, tem que ter um equilíbrio entre legalidade e finalidade. Na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato. Ou seja, a legalidade está intimamente ligada ao princípio da moralidade. O legislador, quando edita uma norma, ou seja, uma regra que deve ser obedecida, ele deve levar em consideração o quê? Os princípios morais, ou seja, aqueles princípios que irão respeitar a ética, a boa-fé, o decoro. Inciso 4. A remuneração do servidor é custeada pelos tributos pagos, direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como uma contrapartida, que a moralidade se integre ao direito. A prova vai dizer que a moralidade não se integra ao direito, como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em um fator de legalidade, ou seja, só vai ser considerado legal aquele ato que respeitar a moralidade. Vou ler de novo, concentra em mim. A remuneração do servidor público é custeada por tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência um fator de legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, ou seja, eu estou servindo ao público, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Eu sou cidadão, eu trabalho para servir a coletividade. De novo, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado seu maior patrimônio. 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra. Olha que lindo para a nossa prova. Ele vai dizer que a função pública não se integra à vida de cada servidor. Inciso 6º, em voz alta. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada, o que você faz na sua vida privada,
poderá crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Guarda essa informação. Eu vou ler de novo e eu espero que você esteja repetindo do outro lado. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Olha o que diz o inciso 7º. A exceção é o que eu vou falar agora. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração, olha as exceções. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em um processo previamente sigiloso. Exceção é o sigilo quando eu tiver com um caso que envolva segurança nacional, investigação policial ou interesse superior do Estado e da administração, a ser preservado em um processo previamente declarado sigiloso, nos termos de uma lei. É a lei que vai dizer o que vai ser ou não sigilo. A regra, olha aqui a regra. Olha aqui a regra. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui o requisito de eficácia e de moralidade, ensejando sua missão comprometimento ético, ensejando a omissão um comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. A regra, qualquer ato administrativo tem que ser publicado. A publicidade é condição de eficácia e de moralidade. Quem omite uma informação, deixa de publicar, será responsabilizado. E isso vai caracterizar comprometimento ético. Fernanda, essa regra é absoluta? Não, porque ele me traz uma exceção ali no inciso 7º. Eu não vou precisar publicar casos que envolvam 1. Segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração. Segurança nacional, investigação policial ou interesse superior da administração, pode ser colocada informação sob sigilo. Todo mundo vai ler comigo em voz alta o inciso 7º agora. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Regra: a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Inciso 8º. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omitir a verdade. Olha o que diz o inciso 8º. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que a verdade contrarie os interesses da própria pessoa interessada ou da própria administração. Olha que interessante, gente. Mesmo que comprometa a administração, eu tenho que dizer a verdade. Inciso 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder punitivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam, olha essa palavra aqui, o erro, a opressão, a mentira, sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Todo mundo em voz alta. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Inciso 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público. Ser educado, olha lá, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo
dedicado ao serviço público caracteriza o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio. Lembra que eu sempre falo assim, que a moralidade é cuidado com a coisa pública? Se você não cuida bem da coisa pública, você está ferindo o princípio da moralidade. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, seja deteriorando-o, olha lá, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-lo. Inciso 10. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao seu setor. Ah, pessoal, alguém chega lá e você fala assim, depois eu atendo. Enfim, isso é comprometimento ético. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor, em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou um ato de desumanidade, mas, principalmente, olha o que ele coloca aqui, grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Leia comigo em voz alta, você aí do outro lado. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor, em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas, principalmente, grave dano moral aos usuários do serviço público. O servidor deve prestar toda a sua atenção a ordens legais. É o seu dever de obediência. O servidor deve prestar toda a sua atenção a ordens legais de seus superiores, velando de maneira atenta por seu cumprimento e assim evitando uma conduta. Prova vai trocar essa palavra negligente por imprudente. Vamos ler de novo? O servidor deve prestar toda a sua atenção a ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de ser corrigidos e caracterizam até mesmo, olha a troca, imprudência no desempenho da função pública. Eu quero que você olhe com carinho esse dispositivo aqui. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores. Se você não presta atenção nas ordens, você é negligente, ok? Agora, se você faz coisa errada, você é imprudente. Vamos ler de novo. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de serem corrigidos. Reiterados erros é imprudência. Não obedecer ordem, ficar quieto é negligência. Última vez, em voz alta, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando uma conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir, caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 12. Toda ausência ela tem que ser injustificada. Se a prova colocar toda a ausência do servidor, é fator de desmoralização errado. Toda ausência injustificada. Perceba que a sua professora está grifando e te chamando a atenção para aquelas palavrinhas em que o seu examinador pode te fazer incorrer em erro.
Toda ausência, desde que seja injustificada do servidor de seu local de trabalho, é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Ele vai colocar o que sempre conduz à desordem. Não, olha o que ele colocou bem aqui. Vamos focar naquilo que o teu examinador pode querer te ferrar. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização. O que quase sempre, na hora da prova, ele vai colocar o que sempre conduz à desordem. Não. De novo, inciso 12, em voz alta. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada cidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Eu lhes pergunto, até aqui você tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Eu quero realmente que você confie em mim. O que vai te fazer passar nessa prova, pelo menos para fechar constitucional, administrativo e legislação e ética, é leitura fria da lei. 98% da sua prova estará Ctrl+C, Ctrl+V da leitura fria da lei. Pelo menos nessa parte que nos pede a legislação. Confiem em mim. É letra fria de lei. Eu posso continuar, pessoal? Ou você tem alguma pergunta? A senhora pode só repetir aquela parte do negligente e imprudente? Quem é negligente é aquele que não obedece ordens. Aquele que fica quieto, que está omisso, não obedece ordem. Agora, aquele que se desvia, faz merda, é imprudente. Obrigada, professora. Eu vou voltar lá. Gente, se você estiver estudando pelo seu computador, vá grifando exatamente como a professora está lhe mostrando. O servidor deve prestar toda a sua atenção a ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando uma conduta negligente. Erro é imprudência, não é negligência. Negligência é não fazer. Os repetidos erros, descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de serem corrigidos e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função. Na seção 2, eu tenho os principais deveres. São todos, Fernanda? Não, são alguns exemplos. E aqui a leitura ela é autoexplicativa, eu não vou ficar parando muito, não. É só você concentrar na leitura. São deveres fundamentais do servidor público. 1. Desempenhar a tempo, ou seja, você não vai ficar fazendo o que? Enrolando. As atribuições do cargo, função ou emprego de que seja titular. Exercer suas atribuições com eficiência, olha aqui. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento. Pondo fim ou procurando de maneira prioritária resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerce as suas funções, com o fim de evitar o dano moral ao usuário. É dever do servidor ser probo, significa ser honesto, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum, e não para você mesmo. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Ser cortês,
educador. Olha lá, pessoal. Ah, professora, mas tem os servidores que são os cavalos, né? Eles esquecem do que diz o código de ética. E a gente também esquece, pessoal, quando a gente conquista aquilo que a gente tanto almeja, de quando a gente ainda orava a Deus para aquilo. Eu não sei se você já me acompanha no Instagram, mas eu semanalmente eu tiro uma foto do meu trabalho e até me emociona dizer isso, e eu coloco, né, a foto do meu trabalho e a seguinte frase: eu me lembro exatamente, eu estou falando a verdade, o dia em que eu orei a Deus pela minha nomeação. Eu lembro, gente. E eu espero que você esteja pedindo a Deus pelo seu trabalho, pedindo a Deus por uma melhora de vida, porque Deus, ele escuta quando a gente abre a boca e fala. Então, assim, não se esqueçam, quando você já estiver trabalhando, estiver atendendo as pessoas, principalmente no Ministério Público. O Ministério Público é um órgão de defesa e proteção de direitos. No Ministério Público, você vai lidar com pessoas em estado de vulnerabilidade extrema, em que elas precisam de um atendimento digno, honesto, carinhoso. As pessoas, elas sentem dores diferentes. Não é só o médico que cura a dor das pessoas. No dia que eu entendi, pessoal, que eu também posso ser instrumento de transformação, que eu também posso cuidar das pessoas, eu tirei aquela ideia que todo adolescente e criança tem de querer ser médico. As pessoas, elas possuem dores diferentes. Então, por favor, pessoal, não se esqueçam do que a sua professora está falando. Primeiramente, diariamente, peça a Deus pela sua nomeação. No momento que você estiver conversando com Deus, diga para ele: Senhor, eu serei um servidor probo, honesto, correto, que vou honrar a minha remuneração. E principalmente, não se esqueça nunca, pessoal, do dia em que você conversou com Deus sobre isso, para que você não esqueça de ser tudo isso que você é. Porque às vezes não é nem por você ser uma pessoa ruim. Às vezes, o dia a dia, o próprio trabalho maçante faz com que você trate, né, as pessoas de uma forma indiferente. Não se esqueçam do que a professora está falando, tá bom? Olha lá, é seu dever ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhe dano moral. Você deve ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Você deve resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas, e você deve denunciá-las. Você deve zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Você deve ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que a sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo de maneira negativa em todo o sistema. Você deve comunicar de maneira imediata a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Você deve manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e à sua distribuição. Você deve participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Você deve manter-se atualizado, principalmente quando você lida com um órgão como o MP e o TJ, que lida com o direito, e o direito ele é dinâmico. Todo dia nós temos uma novidade. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções.
Você deve cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas do seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, olha lá, segurança e rapidez, mantendo tudo em boa ordem. Você deve facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. Se você tem poder, imagina que você está fazendo concurso para juiz, promotor, algum cargo que lhe dê poder, olha o que diz a linha T. Você deve exercer com estrita moderação as prerrogativas do seu cargo que lhe seja atribuída. Você deve se abster de usar essas prerrogativas de maneira contrária aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Você deve abster-se de maneira absoluta, não tem exceção, de exercer sua função, poder ou autoridade com uma finalidade estranha ao interesse público. Nada justifica, nada, absolutamente nada, você ir contrariamente ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Você deve divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência desse código de ética, estimulando seu integral cumprimento. Aqui é um rol meramente exemplificativo dos seus deveres. Na seção número 3, nós vamos ter as vedações, o que é proibido expressamente pelo Código de Ética. Vamos lá. Eu estou lendo daqui, eu estou pressupondo que você está lendo em voz alta do outro lado. Das vedações ao servidor público. 1. É vedado ao servidor público. A linha A. O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outro. É vedado prejudicar de maneira deliberada a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. É vedado ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com algum erro ou infração a este código. É vedado usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. É vedado deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do semestre. É vedado permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfira no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. É vedado pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. É vedado alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para a providência. Óbvio, perceba que tudo é muito autoexplicativo. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Desviar servidor público para atendimento pessoal. Retirar da repartição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento livre ou bem pertencente ao patrimônio público. Gente, perceba-se que é isso tudo na prova, você nem precisaria ter lido o Código de Ética, você já ia saber. É vedado fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio de parente, de amigo ou de terceiro. É vedado apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. Eu estou grifando de azul tudo aquilo que eu acho que pode te confundir. Ah, Fernanda, eu posso ficar embriagado fora do serviço? Não. De acordo com o Código de Ética, você é servidor 24 horas. É vedado apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele de maneira habitual. É vedado dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. Você não vai poder se filiar a um partido nazista. Você não pode se filiar a uma associação como o PCC. É proibido você o quê, pessoal? Você servir a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. E é proibido exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a um empreendimento de cunho duvidoso. Ah, todo dia eu vejo o cara lá no jogo do bicho. Pessoal, finalizei os seus deveres.
Por fim, não menos importante, todo órgão da administração tem que ter uma comissão de ética, formada por 3 integrantes, que deverão ser necessariamente concursados. Olha o que diz o inciso 16. Em todos os órgãos e entidades da administração pública, seja federal, estadual, seja autarquia, fundação ou qualquer órgão que exerça a atribuição delegada do poder público, olha aqui, mesmo um órgão que exerça a função delegada, tem que ter uma comissão de ética. Para quê, professora, sua linda? Para o quê? Analisar procedimentos que violem a ética administrativa. Essa comissão de ética, ela é encarregada de quê? Orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer de maneira concreta de imputação ou de procedimento suscetível à censura. Se você for denunciado à comissão de ética, vai iniciar um processo administrativo dentro da comissão. Fernanda, quais são as punições que uma comissão de ética pode me penalizar? A única sanção que a comissão de ética pode te penalizar é a censura. Professora, mas se eu fizer muita merda, a comissão de ética vai indicar o quê? A instauração em um PAD. E é no PAD que você vai poder ser demitido, que você vai poder ser suspenso. Mas se o processo estiver na comissão de ética, o máximo que ela pode lhe fazer é aplicar um tipo de pena chamada de censura. Guarda isso. 18. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre a sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a censura. A comissão de ética pode aplicar a demissão? Não. Olha lá. E sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os integrantes. Quantos são os integrantes? 3. Para o fim de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor conceito de servidor de acordo com o decreto 1171. É todo aquele que, por força de lei, contrata qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza, seja permanente, temporário ou excepcional. O servidor, para fins de ética, é todo aquele que exerce função, seja servidor temporário, permanente, seja um estagiário, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrata ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que não receba nada de dinheiro, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações, entidades paraestatais, empresa pública, sociedade de economia mista ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Até aqui, alguma pergunta? Você vai marcar meta 3 concluída. Meta 3 concluída. No Instagram, você vai printar agora, ou em algum momento, eu preciso disso, viu, gente? Que vocês me marquem no Instagram e coloquem lá o horário agora, 22h21. Meta 3 concluída. Beleza? Deixa eu só pegar meu celular aqui, professora. Hoje a senhora não está muito favorável, professora. Hoje a senhora está meio avacalhada, né? Mas, porém, todavia, entretanto, é o que temos para hoje. Eu vou te dar 1 minuto só para você respirar. Você vai pegar o caderno de exercícios agora e a gente vai ver de que maneira o examinador pede questões do decreto 1171. Abram aí o caderno de exercícios da meta 3. Vou bater o print. Fiz um bumerangue, professora. Fez, Marielle, arrasou. Coloca lá, meta 3 concluída, data de hoje e o horário. Me marquem no Instagram, por favor. Abram agora o caderno de exercícios da meta 3. Gente, deixa eu só mostrar para vocês como é que eu estou organizando aqui e que eu queria que você organizasse aí no teu material. Eu coloco aqui, ó, documentos, Ministério Público. Olha aqui,
Material de apoio, que foi aqueles que eu mandei para vocês. Meta 1, meta 2, meta 3. Ó, na meta 3, ó, o simulado, que é o que a gente vai trabalhar agora. Deixa bem organizada a tua vida, gente. De preferência, se você quiser também colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou abrir aqui meu WhatsApp, deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, já pega também, se for o caso, o vídeo, coloca lá. Tá bom? Bora lá. Todo mundo já abriu aí o caderno da meta 3? Eu já, professor. Meta 3, 25/5. Posso começar, pessoal? Deixa eu só desligar aqui meu ar-condicionado. Pode sim, prof. Questão número 1. Em relação à ética e à função pública, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma conduta ética na administração se materializa na adequada prestação dos serviços públicos aos usuários. Entretanto, a depender do contexto de sobrecarga de trabalho, é admissível adaptar as disposições previstas em lei de modo a assegurar o bem comum. B. O combate à corrupção tem figurado de maneira evidente como a atual finalidade da administração. A finalidade da administração não é o combate à corrupção, é atender ao interesse público. A cidadania formal é suficiente para assegurar a efetivação da cidadania substantiva, nada a ver. É vedado ao servidor alterar documento para providências, exceto mediante prévia autorização por fim de direito. Gente, você não pode alterar documento. No aspecto de ética na administração, ações empreendidas na vida particular do servidor podem ter impacto em sua imagem no que tange a função pública por ele exercida. E aí, pessoal, o que você ia marcar? Vou te dar 1 minuto para você analisar a questão completa. Eu eliminei a letra B, a função maior da administração é o... Espera lá para gente ajeitar as coisas, porque é para ela não escutar, ela escuta. Pensei que você ia chamar o amado. Só sendo mesmo, pegou foi o B. Não quero mais não, que eu já ajeitei. Foi? Claro, né? Ô, Jaiana, tu presta atenção na aula, Jaiana. Desculpa, professora, desculpa. Bora lá. Olha lá, é possível, é vedado alterar, mas tem exceção lá no Código de Ética, não trouxe nenhuma exceção. Aqui, pessoal, eu não posso adaptar nada, eu tenho que fazer o que a lei determina. Ah, se tiver uma sobrecarga de trabalho, será que eu posso relativizar o que a lei fala? Não. A resposta, eu acredito que seja a letra E. No aspecto de ética, quando a gente fala em ética, as ações empreendidas na vida particular do servidor, ele pode ter impacto em sua imagem no que tange a função pública por ele exercida. Lembra? Você é servidor 24 horas. 2. A ética pressupõe a adoção de um conjunto de atitudes alinhadas ao ordenamento jurídico brasileiro por parte do agente público. A Constituição elenca princípios básicos norteadores de condutas na efetivação de atividades no âmbito da administração.
Considerando as informações apresentadas, espera-se como comportamento a ser observado no funcionalismo público, letra A utilização de vestimenta adequada ao exercício das funções, especificamente quando requeridos pelo superior hierárquico. Nada a ver. O superior hierárquico, ele não vai, pessoal, interferir na sua vestimenta. Isso aí é uma coisa que é bom senso. Ser um agente público probo, reto, leal e justo, demonstrando integridade de caráter. Ao se deparar com duas situações, optar quando possível, não é quando possível, você tem que optar sempre pela melhor e mais vantajosa para a administração. Mas talvez isso aqui pode ser que esteja certo, vamos ver se a gente elimina as outras. A conivência com possíveis faltas éticas, desde que imediatamente corrigidas, em virtude do espírito de solidariedade, busca, não. Você não pode ter conivência com falta ética em nenhum caso. Preservação da honra e da tradição dos serviços prestados, buscando-se como finalidade da administração o combate à corrupção. Aqui, a finalidade é o bem comum. Ter respeito ao princípio da hierarquia, entretanto, diante de situações nas quais esteja envolvida a busca por vantagens indevidas, não demonstrar temor de representar contra a autoridade de forma a desvelar a conduta incompatível com a administração. Olha lá, eu ia marcar a letra E, porque eu fiquei em dúvida nesse quanto possível. Mas nós vamos dar uma olhada lá no gabarito. Ao se deparar com duas situações, eu devo sempre optar pela mais vantajosa. Vamos lá, questão número 2. Olha lá, letra E. 1, letra E, 2, letra E. Querem analisar? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou você também marcaria a letra E? Marcaria a letra E também, professor. Considerando a ética e a função pública, julguem os itens. O agente público poderá omitir a verdade. Ele jamais poderá omitir a verdade. Então, a 1 está errada. A letra A. E a letra E está errada. O exercício da função pública direciona ao atendimento de interesse público, porém, em equilíbrio com a lei, como possibilidade de moralidade administrativa. É necessário agir com decoro, pois não basta ser ético, é necessário ainda parecer ético. Essa aqui ela está bem subjetiva, né? Vamos lá. Vai analisando aí que eu vou pensando aqui. Eu ia marcar todas estão corretas. Não, todas estão corretas, não. A 2 e a 3 estão corretas. Eu ia marcar a letra B. Marca aí que a gente já vai ver o gabarito. Pode ser que eu esteja errada. Não basta você ser ético, você também tem que parecer ético. Vamos lá para o gabarito. Esse finalzinho deixou meio duvidoso, né? Olha lá, gabarito letra B. Vamos ler de novo? É necessário, agora já sabendo que a afirmativa é correta, é necessário agir com decoro, pois não basta ser ético, é necessário você ainda parecer ético. O exercício da função pública direciona ao atendimento público. Tem que haver um equilíbrio com a lei. Esse equilíbrio com a lei forma a moralidade administrativa. Resposta letra B. Gente, algumas questões aqui, você vai ter também que utilizar um pouco da sua interpretação e eliminação, né? Olha lá. 4. As penas de natureza ética possuem caráter constitutivo e não impositivo. Desta forma, buscam no poder da educação, informação, sensibilização, a conscientização dos agentes públicos quanto à função social por ele exercida. Se a comissão de ética, ela aplica uma pena, o objetivo da pena não é impor nada, é constituir alguma coisa, buscando no poder da educação, da informação,
da sensibilização, a consciência dos agentes públicos quanto à função social por eles exercida. Diante desse cenário, ao infringir o código de ética, o agente será submetido a uma pena. Gente, a comissão de ética só pode aplicar um tipo de pena: censura. 1 minuto, analise as 5. É vedado ao servidor, olha lá. Veja se você marcou essa aí. Alguma pergunta, alguma dúvida na 5? Posso passar para a próxima? Pode sim, professora. Assim está bem claro. Bem clara, né? 6, 1 minuto, analise a 6. Letra E, né, professora? Vamos voltar lá no Código de Ética, para a gente relembrar esse dispositivo. Código de Ética, peguem aí o Código de Ética. Puxa, cadê a parte? Deixa alguém achar primeiro que eu, tá? Olha o que diz aqui, pessoal. Vou colocar aqui de azul, tá? Para que a gente possa ver que é importante esse dispositivo aqui. Tudo que for de azul é o que a gente está olhando com muito carinho. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e de moralidade. Olha lá, é de eficácia e de moralidade, ensejando sua omissão um comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Voltando no nosso caderno, ele é qual? Todos os atos devem ser publicizados, de modo a assegurar a eficácia. Não é todos, tem exceção, né, gente? Todos os atos têm exceção. Qualquer ato ele deve ser publicado, exceto nos casos de investigação policial, não é só nesse, né? E também não é só nesse. É investigações policiais, segurança nacional e interesse superior da administração e do Estado. Letra fria da lei. Letra E. 7. A ética, como norte para alcance do interesse coletivo, direciona o servidor público a adotar posturas alinhadas ao ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, julguem os itens. 1 minuto, diga para mim se o item 1 está certo, errado, o item 2 a mesma coisa, o item 3.
O item 3, eu tenho certeza que está correto. Deixar o cidadão à espera de atendimento, formando-se longas filas, não figura somente ato de desumanidade, mas também grave dano moral ao usuário dos serviços públicos. Então, a letra D eu elimino, a letra B eu elimino, e a letra A eu elimino, porque eu sei que a 3 está correta. É vedado, é proibido você lançar mão de artifício para procrastinar o exercício regular do direito do cidadão, causando-lhe, nesse caso, um dano moral ou um dano material. Aqui eu ficaria um pouco em dúvida, porque o Código de Ética ele fala em dano moral. Vamos para a 1. É dever do agente público jamais retardar a prestação de contas, uma condição essencial para a gestão dos serviços públicos. Desse modo, favorecendo-se a democracia a partir da transparência dos atos empreendidos. Aqui, pessoal, como ele colocou a 1, eu acho que está correta. Então, como a 1 eu acho que está correta, eu marcaria a letra E. Que olha o que diz a 1 com bastante clareza. É dever do agente público jamais retardar a prestação de contas. Ou seja, se eu retardo prestação de contas, eu não respeito a transparência, né? Vamos ver qual que é a 7 no gabarito. Letra E, ó. Viu que aqui, ó, eu estava em dúvida na 2. Quando eu estou em dúvida, eu vou por critérios de eliminação. Então, está correta a 2. É proibido lançar mão de artifício para a gente procrastinar exercício regular de direito. Se eu fizer isso, eu posso causar no sujeito dano moral, que estava bem claro lá no decreto, e também dano material, se houver, né? Perceberam, gente, que no caso que eu tenho dúvida, eu vou o quê? Aprendendo a resolver exercício. Não é só você saber 100%, é você ir por critérios de eliminação. Alguma pergunta até aqui ou posso passar para a questão número 8? Pode passar. Tadeu, secretário municipal de saúde do município X, realizou compra de material hospitalar por valor superior ao praticado no mercado nacional. Fez merda. Após representação, o Tribunal de Contas iniciou o processo com o objetivo de identificar uma possível ilegalidade na contratação, com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92, assinale a alternativa correta. Eu consigo eliminar aqui, gente. Primeiro, o secretário não praticou ato de improbidade. Ele praticou. Ser ímprobo é ser desonesto. O que caracteriza a improbidade administrativa? Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e afronta a princípios. Se nós tivermos, eu já estou adiantando a aula de improbidade, um ato que gere enriquecimento ilícito, um ato que lese o erário, ou um ato que atente contra os princípios, eu estou diante de um ato de improbidade. Olha o que eu falei. Se o ato administrativo gera enriquecimento ilícito, lesão ao erário e afronta princípios, eu estou diante de um ato ímprobo. O Tadeu, ele cometeu um ato de improbidade. Quando ele compra um material hospitalar com um valor superior ao praticado no mercado, aqui não está falando que ele pegou o dinheiro para ele.
Só está falando que ele comprou um material com preço superior. Se ele comprou um material com preço superior, em regra, ele lesou o erário. Ele diz assim, o ato de improbidade acarreta a perda do cargo público e a suspensão de direitos políticos. A palavra cassação não existe, o que torna a letra D errada. Ninguém é cassado. Você vai ter seus direitos políticos suspensos. Pode ser que eu esteja errada, mas eu marcaria a letra B de bola. Vamos lá para a questão número 8. Olha aqui, professora. Tá certo. O que caracteriza a improbidade administrativa? Já comecem a se familiarizar com essa informação. Se o sujeito pratica um ato administrativo que gera enriquecimento ilícito, lesão ao erário e afronta princípio, improbidade. Os atos de improbidade importarão na perda da função, no ressarcimento ao erário, na indisponibilidade dos bens e na suspensão dos direitos políticos. Não é cassação de direitos políticos. Alguém tem alguma pergunta? Agora não, professor. A questão número 9, ela é muito teórica, nem eu sei isso aqui, tá? Mas isso não vai cair na tua prova. Então, eu vou pular a 9. E nós vamos finalizar a aula de hoje com essa última questão. Vou te dar 1 minuto para você analisar. Qual a resposta, pessoal? Letra A, professor. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Estadual, ser solidário com prática realizada por outro servidor ou por terceiro que caracteriza um ilícito ou simplesmente que venha causar prejuízo à administração e à eficiência do servidor, poderá acarretar ao servidor. Gente, você ser solidário a alguém que faz uma ilegalidade, você comete crime. Quem sabe o nome do crime de quem é condescendente com alguém que pratica uma infração? Chama-se esse crime de condescendência criminosa. Você vai responder na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Olha lá, poderá acarretar o servidor. Não é afastado da seara penal, porque ele comete um crime aqui. Ser condescendente é o crime de condescendência criminosa. Não é afastada a seara penal nem a civil. A demissão pode até acarretar na esfera administrativa, mas ela não depende de uma decisão judicial transitada em julgado. A demissão é por meio de um PAD. A resposta é a letra D. Pode acarretar ao sujeito sanções disciplinares, bem como a apuração da sua responsabilidade civil, penal e administrativa. Ok? A resposta da 10, eu marcaria a letra D de dado.
Alguma pergunta, gente? Você vai agora lá no seu edital facilitado e vai anotar quantas questões você já fez sobre esse assunto. Nada te impede, pessoal, de amanhã, durante o dia ou em qualquer outro momento, de continuar. E aí você vai colocar o quê? Quantas questões você está fazendo e quantas a gente acertou. A gente acertou as 10, por enquanto. Ó. Eu coloquei nesse material 30 questões, tá? A senhora pode repetir o nome da lei, por favor? É a Lei 11, é o Decreto-Lei 11.794, né? 11.194. É isso que a gente está fazendo agora. Aqui, ó, Isso, é só o nome. Só o nome, que eu me atrapalhei na 11.791 fala. Decreto 11.71 de 94, beleza? Pessoal, eu espero de coração que esse projeto esteja te ajudando. Amanhã a gente inicia a meta 2, eu já vou te adiantar, a meta 4. Qual que é a meta 4? A meta 4 é você repetir a leitura do artigo 5º, fazendo novamente a fixação, aquele exercício de lacuna, e realizar a leitura da lei seca, do artigo 6º ao artigo, se eu não me engano, 18. Leitura da lei seca. E à noite a gente vai finalizar a parte de direitos e garantias fundamentais, resolvendo ainda mais exercícios. Tá bom? Alguma Tá pergunta? ótimo, prof. Podemos Já. encerrar, então, a aula de hoje? Me marcaram lá no Instagram? Já marquei, Meta, professora. meta Já está 3. marcada, professora. Tchau, pessoal. Boa Até noite, amanhã. professora. Bom descanso. Boa noite, professora. Obrigada pela aula. Maravilhosa. Sempre. Meta vencida.